Quando você puder. Boa. Boa noite, sejam muito bem-vindos. Mais um Pode Escutar na nossa quarta-feira, 19h30, sempre trazendo assuntos relevantes da área da saúde. Semana passada a gente falou de empreendedorismo, né? Então foi muito legal a gente saber, porque a gente sabe que tem muitas pessoas querendo entender mais como é empreender na área da saúde, ou quer abrir a sua própria clínica, o seu próprio serviço, né? Ser autoridade, ser diferencial. Então a gente, nossa, tivemos uma conversa, um bate-papo incrível com o Márcio Bittencourt, que é o CEO da Rede Mais Saúde, uma das maiores redes de clínicas populares que nós temos aqui no nosso estado. Então foi enriquecedor a conversa com ele, da gente entender mais, né, sobre esse universo do empreendedorismo e os diferenciais que a gente precisa para alcançar o sucesso. Então, muito legal. E hoje vai ser uma fofurice, porque a gente vai falar com ela, a Renata Vieira, que é musicoterapeuta. Gente, além disso, da profissão dela, ela é autista e tem altas habilidades. Vocês lembram que a gente conversou, né, com uma mamãe, que é a Carlena, que é a Lenoca, a nossa Lenoca, e ela veio contar sobre como ela recebeu o diagnóstico do filho, né, de autismo, como ela lida com isso, quais foram os desafios dela. E vocês lembram que uma das coisas que sempre preocupa, eu acredito que você também que tenha um filho com qualquer tipo de neurodiagnóstico, é você pensar no futuro dele. Meu Deus, será que ele vai ser independente? Será que vai ter uma formação? Como que ele vai se relacionar com os outros? Como que vai ser? Se ele vai ser um adulto funcional ou não? Não é? Eu sei que essa é a tua dúvida também. E trazer a Renata hoje vai ser uma inspiração para você que é mãe, para você ver que muita coisa pode ser alcançada aí. Muita formação, muita independência, muita funcionalidade, eu diria também. Então, assim, você, Renata, nessa noite, que vai falar sobre a tua profissão e esse trabalho lindo que você desempenha, mas você também é uma inspiração para muitas outros que já têm esse diagnóstico do autismo, de altas habilidades, de qualquer outro diagnóstico, mas uma inspiração para as mães também que nos acompanham. Você sabia disso? Faz ideia disso? Um pouco, na verdade. Na clínica, os pais eles costumam falar para mim durante a anamnese que eles ficam muito felizes pelos filhos serem acompanhados por uma profissional que é autista, que possa entender o que que o filho está passando. E eu fico feliz de poder acompanhar o filho deles e quando eles chegam assim pra mim, ai, doutora, porque eu não entendo o que que isso está acontecendo, por que isso está passando no meu filho e tal. Aí eu vou lá, olha, mãezinha, o cérebro do autista, ele funciona dessa forma. Esse córtex e tudo mais, esse lóbulo funciona desse jeito, tem o atraso de desenvolvimento, todo esse processo. Então, o funcionamento dele vai ser desse jeito e tal. Aí eles olham para mim e falam assim: Nossa, muito obrigada, eu não entendia e agora eu entendo, muito obrigada. E eu fico bem feliz. Com toda certeza, mas ninguém vai gerar mais conexão, de fato, quem vive isso, né? Então é sensacional e eu tenho certeza que esse é um dos maiores diferenciais no teu trabalho, no teu dia a dia, porque você atende crianças autistas, então assim, é um diferencial porque você vai gerar essa conexão como ninguém mais. Eu posso estudar a teoria inteira do autismo, mas entender, pensar como, eu não vou conseguir, né? Então você vai gerar essa conexão. Então é muito sensacional e nós aqui do Pode Escutar, nós estamos muito felizes em te ter essa noite, que eu tenho certeza que vai ser uma noite sensacional, de muitas descobertas para muitas mamães que estão aqui, mas principalmente de muita reciprocidade, representatividade, né? Então é muito sensacional e a gente já começa te agradecendo imensamente pelo aceite do convite, viu? Eu agradeço imensamente o convite, é uma honra estar aqui. Que bom. E agradecer a Clínica Nupa, que liberou a Renata para estar aqui com a gente no horário que a gente marcou. Muito obrigada, viu? Muito obrigada por liberar a Renata para estar aqui nessa noite com a gente. E eu tenho certeza que o nosso propósito no Pode Escutar, que é levar essa teoria, essa informação acerca do desenvolvimento humano, acerca do neurodesenvolvimento, né? A gente já falou tanto sobre TEA aqui, já trouxe
temos várias profissionais para falar sobre o assunto, mas é a primeira vez que nós vamos trazer uma profissional que é autista. Então, para a gente é uma novidade, assim, e de uma grandiosidade dentro do nosso Pode Escutar, que é muito sensacional. Obrigada mais uma vez. É por isso que a gente vai te apresentar, né, doutora Renata? Vamos lá. Então, olha só, gente, deixa eu apresentar minha convidada para vocês, mas antes disso, quero agradecer a tua audiência. Você já se inscreveu no canal? Ajuda nós aí, né, gente? Se inscreva no canal, curta, compartilhe. Olha só, vai vir muita coisa boa, mas você já sentiu que esse episódio vai trazer muita conexão, representatividade, então já começa a compartilhar essa inspiração com outras mamães, com papais, com outros adultos que, de repente, diagnosticados, né, na fase adulta ainda, o TEA, mas que abriu uma caixinha ali e entendeu muito mais. Então, já manda esse episódio, porque tem muita pergunta boa que a gente vai fazer para a Renata hoje aqui. E aí, desde então, a gente já te agradece a tua audiência, a tua participação fiel aqui no nosso Pode Escutar. E obrigada por nos ajudar a fazer esse projeto crescer, a disseminar mais ainda esse nosso projeto. Muito obrigada. Então vamos lá, gente. Deixa eu apresentar a Renata para vocês. Renata Vieira é licenciada em Música pela Universidade do Estado e pós-graduada em Musicoterapia pela Sensupeg. Sensupeg. Ela também é aplicadora de aba, naturalista formada pelo Instituto Singular. Com uma experiência ampla e diversificada, Renata atua com pessoas em diferentes faixas etárias no espectro autista. Renata é também pesquisadora ativa na área, tendo publicado diversos trabalhos em eventos importantes de inclusão focados no autismo. Nas horas vagas, ela se dedica, né, como palestrante da causa, compartilhando conhecimento e promovendo maior compreensão sobre a neurodiversidade. E é por isso que ela, né, está aqui no nosso podcast. Mas tem mais uma apresentação, Renata. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, Cauê não. Tem mais uma apresentação. Quem está acompanhando o nosso podcast sabe que o nosso detetive, Cauê Jucá, faz um trabalho brilhante. Além desse resumo do currículo que a gente pede para o nosso entrevistado, tem sempre um lado pessoal ali que é o nosso detetive que vai atrás. Porque eu falo que apresentar o nosso currículo é muito legal, mas apresentar quem está por trás desse currículo, quem de fato é aquele profissional, é que gera mais conexão ainda. Faz você conhecer o profissional que, de repente, você já acompanha nas redes sociais, ou o seu filho já é atendido por ele, e aí você conhece aquele pouco ali, né? Mas você entender um pouquinho mais e um pouquinho além ali, né, para entender, conhecer mais o nosso entrevistado, esse profissional, eu acho que dá um tchan aqui no nosso Pode Escutar, né, Cauê? Vamos lá. Então, deixa eu apresentar aqui a Renata melhor para vocês do que esse currículo brilhante que ela já tem. Renata é aquela pessoa que dá orgulho de acompanhar, de ouvir, de aplaudir. Ela é chamada de minha musicoterapeuta, meu orgulho, minha ruiva favorita. É descrita como necessária, maravilhosa, incrível, luz. E isso não é por acaso. Ela é filha da Simone, a quem chama de minha riqueza. E ela chama meu pai de meu rei, meu melhor amigo, minha dupla. Pessoas que são presenças firmes, companheiros e cheios de afeto, um amor que ensina e acompanha. É também irmã coruja do Ronaldo, o filho, ou melhor, um menino que ela chama de meu mundo azul, com quem ela aprendeu o valor da diferença e do cuidado. No amor, encontrou o lar no Samir, seu noivo, seu amigo, seu porto. Um encontro improvável que virou abrigo. E juntos eles constroem todos os dias um amor passível, presente, real. Renata também é apaixonada por gatos e por uma ilha chamada Salvaterra, que ela chama com carinho de terrinha. Mas, acima de tudo, Renata é apaixonada por gente. Ela escolheu a musicoterapia com muito carinho, não por acaso, mas por vocação. Sua presença transforma, sua escuta acolhe, sua palavra representa. Ela fala de autismo com verdade e coragem, mas também com poesia. Faz da sua existência uma forma de luta e do trabalho uma ponte para o cuidado e a inclusão. Quem a conhece, sente, e quem sente, guarda.
Porque Renata é dessas pessoas que a gente quer por perto, na vida, na escuta e principalmente na memória. Seja muito bem-vinda! Ponto fraco, Cauê. Não fala das minhas gatas, né? Apaixonada por gatos? Eu amo. Você tem quantos gatinhos? 2, porque é o que dá no apartamento. E a raça delas? Onde você... Uma é siamesa e uma é tricolor. Oh, meu Deus. E são 2 fêmeas? 2 fêmeas. Que legal. Ah, eu adoro gatos também. Adoro. Já tive também gatinhos. Hoje a gente tem uma cachorrinha. Amo também. Mas vamos lá, Renata. Preparada? Preparada. Excelente. Ó, a primeira pergunta, gente, que eu vou fazer para Renata é essa daqui. Em que momento você começou a desconfiar que era autista? Porque a Renata não foi diagnosticada na infância. Ela foi diagnosticada na fase adulta já. Então, vamos entender, né? Essa primeira pergunta eu acho assim que a gente vai começar a entender sobre o próprio paciente, né? Quem tem o diagnóstico, como ele enxergava os sinais, o que era diferente nele, que ele já conseguia entender que era diferente de outras pessoas. Vamos entender mais? Só que antes disso, Renata, eu vou agradecer a 2 dos nossos patrocinadores, quem acredita no nosso projeto, quem está desde o início ali, né, nos impulsionando a continuar, acreditando junto com a gente nesse projeto tão legal que a gente tem amado fazer, que é o Pode Escutar. Então, o primeiro deles, Clínica Audionorte Saúde. Se entrar no perfil do podcast, que é o Pode Escutar, no Instagram, você vai estar lá na bio, que é um podcast da Clínica Audionorte, porque realmente começou ali dentro e a gente expandiu para vários outros assuntos dentro da área da saúde. E a Audionorte continua aqui com a gente, claro, né? A principal que acreditou desde o início, que começou esse projeto com a gente. Então é muito sensacional a gente ter uma clínica que também cresce, que também é referência na área da reabilitação auditiva, no diagnóstico audiológico infantil. A gente tem hoje exames otoneurológicos, exames de audiometria, bera, a gente tem otorrino no nosso quadro clínico, fonoaudiologia na terapia também, né, em diversas áreas, terapia, avaliação do processamento auditivo, terapia de cabine. Então, hoje, olhar para a nossa equipe e ver esse crescimento, né, já é muito sensacional. E ainda temos 2 unidades já, né? Nós temos uma unidade no Marizal e a outra na Padre Eutique, né, junto ali no Centro Integrado de Saúde, que é da Rede Mais Saúde. Então, muito sensacional. Obrigada, Rede Audionorte. Parabéns pela equipe e parabéns por esse diferencial também no mercado, na reabilitação auditiva. Clínica Poligastroendoscopia Avançada é a próxima que a gente vai agradecer aqui. É sensacional demais também ver o crescimento dessa clínica de uma forma tão diferenciada, porque o atendimento é diferenciado desde a hora que você manda um WhatsApp, né, para agendar uma consulta rápida, aceita vários planos de saúde, tem vários exames, ultrassom, tem tomografia computadorizada, a endoscopia, colonoscopia, tem laboratório lá dentro que eles têm parceria com a Amaral Costa. Então, hoje em dia, a gente tem uma clínica de referência, não só na endoscopia, que realmente a gente sabe que é um dos maiores diferenciais, a endoscopia, a colonoscopia, mas também no tratamento da obesidade, tem balão, tem gastroplastia, tem acompanhamento, né, com um psicólogo, com nutricionista, com gastro, tem gastropediatria. Gente, então, assim, é uma clínica que hoje realmente integra um quadro clínico sensacional e gigante para te oferecer e atendendo o plano de saúde também. Então, assim, parabéns, Poligastro, por tanta segurança e dedicação oferecidas aos teus pacientes. É satisfatório demais ter vocês como parceiros aqui do nosso Pode Escutar. Eu só Muito me obrigada. consulto lá. Uau, olha aí! Sensacional! Sensacional. Não é diferenciado? É. O atendimento é fora de série, realmente, assim, e a estrutura bem rápido. física é bem rápido, Bem a estrutura física, a segurança que eles oferecem. Então, pronto, gente, já temos aqui alguém de fato também que se consulta lá e é muito legal saber que você é muito bem atendida, que você gosta da Poligastro. Viu só? Muito bom. Obrigada. Vamos lá, então, Renata. Certo. Em que momento você começou a desconfiar que você poderia ser autista? Aí a história é um pouquinho
longa, mas eu vou dar uma resumida. Há uns bons anos atrás, a gente namorava em Salvaterra, terrinha, né? E chegou o ano do vestibular do meu irmão e nós sempre fomos considerados os gênios. Uhum. A gente teve um desenvolvimento infantil super avançado. Nossa mãe, psicopedagoga, sempre estimulou a gente, mas a gente sempre foi muito além muito à frente, muito além do que era esperado para a idade. E meu irmão tinha pulado uma das séries e ele ia fazer o vestibular no ano. Só que no ano do vestibular dele, a redação dele foi recusada porque não conseguiam ler a letra. Uhum. E aí nós fomos atrás de verificar de por que a letra dele era daquele jeito, que antes só uma letra, só uma letra. E aí foi nessa investigação que nós descobrimos que na família tinha uma síndrome genética chamada síndrome de Marfan. Uhum. E a mamãe conversou com a geneticista e falou assim: Olha, eu desconfio que além da síndrome de Marfan, meu filho tem autismo. Aí a geneticista assim: Olha, ele não pode ter duas síndromes genéticas, Uhum. mas vocês podem investigar. E aí nós fomos atrás de um psicólogo. Meu irmão tinha uns 15 anos na época, eu tava com 13 na época. E aí nós fomos atrás da investigação e na investigação do meu irmão foi positivo o Uhum. resultado. Nível 2 de suporte, complicado, mas assim. E fizeram a investigação, papai positivo. E eu fiquei assim um pouquinho de lado porque eu acreditava que por conviver com eles eu não achei necessário fazer a investigação. Eu Uhum. achava que os meus problemas eram decorrentes de crise de ansiedade que eu tinha por N fatores, Uhum. de crise de separação, porque eu sou muito próxima do meu pai, então quando ficava muito separado dele eu tinha crises, eu achava que era por causa disso. E aí eu sempre relativizava. Ah, não, mas eu faço isso dessa forma porque eu tô acostumada a viver com meu pai. Não, eu tô acostumada a viver com meu irmão. A gente vive Uhum. dessa rotina porque é assim, assim, assim. E aí eu cheguei na faculdade e eu tive uma crise muito forte, muito forte. E eu procurei ajuda especializada. E foi nessa ajuda especializada no psicólogo do meu irmão, que era o melhor que eu conhecia na época, que conversei com ele e eu falei assim: olha, tem alguma coisa errada? E aí a mamãe conversou com ele, meus pais conversaram com ele, falaram também. E aí eles disseram: olha, precisamos estabilizar ela primeiro, porque ela tá em crise. Ela vai largar um pouco a faculdade, depois ela volta. E quando ela voltar, a gente já vai ter um resultado com ela estabilizada. E comigo estabilizada foi feito todos os testes, Bacana. meses de Uhum. testes. E com os testes foi declarado autismo nível 1 de suporte e Uhum. não teve pra onde fugir. Você sabe que a gente já trouxe uma psicóloga aqui para falar sobre o autismo em meninas Sim, e o quanto é camuflado, sim, é né? muito comum, porque as mulheres, socialmente falando, são obrigadas estruturalmente a mascarar as suas características. Uhum. Instintos, comportamentos estranhos, repetitivos para as pessoas, né? No caso, Uhum. os comportamentos estranhos repetitivos, como eles falam, no caso, os estímulos, né? Uhum. As estereotipias, elas tendem a ser mascaradas pelas meninas para que elas se encaixem. E elas Uhum. aprendem, nós aprendemos muito desde cedo a observar o outro e imitar o que está à frente ali, porque nós percebemos com mais facilidade quem é o que está na posição de comando ali do Uhum. grupo e como ele se comporta. E aprendemos a imitar aquela posição de comando, da pessoa que está lá, para que nós sejamos socialmente aceitos. Então, é muito mais fácil uma autista mulher ser diagnosticada com bipolaridade, com borderline, com ansiedade, depressão, do que o autismo. Perfeito. Porque eles percebem as características do resultado do que está acontecendo, mas não a causa. Ele só vem o depois e a gente mascara tanto por tantos anos que fica escondido. E aí, quando se descobre que a gente percebe, fica, não, não era isso. Aí fica bem
bem mais Mais claro. claro, né? E como foi para você receber esse diagnóstico na fase adulta já? Olha, sinceramente, eu ri bastante quando eu Essa sou eu. Eu ri muito, 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 porque eu fiquei. Não teve pra onde correr. Eu achei que tinha pra onde correr, porque, como sabemos, né, tem uma carga genética muito alta, é mais de 90% de carga genética, né, Uhum, de chance de vir. Ainda não está comprovado somente que é isso. somente isso, né? Temos os fatores ambientais, pré-nascimento, pós-nascimento, alguns casos de Uhum. lesões, né, pós-nascimento, mas no caso da família de minha mãe, basicamente todos os filhos de todos os 6 filhos são autistas. É mesmo? Os Sim, teus tios, no caso. todos os filhos deles são autistas. Olha só. Então são pelo menos aí uns 8 sobrinhos, uns Uhum, os 8 8 primos primos, seus. 8 sobrinhos da mamãe, os 8 primos meus aí já diagnosticados, e aí Cada um com um suporte diferente, com um cada um com nível suporte. diferente. Sim, aí eu vi assim, É isso tinha, aí. não tinha pra onde correr, né? Eu achei que tinha, não É. tinha. E assim, mas mudou alguma coisa na sua vida depois desse Mudou. diagnóstico? Mudou muito, muito, muito. Eu me perdoei por muita coisa. Porque quando a gente não tem o nosso diagnóstico, falo por mim, pelo menos, mas eu imagino que muitas pessoas que receberam diagnóstico na fase adulta pensam muito semelhante. A gente se culpa quando deita na cama, porque, porque eu falei aquilo? Poxa, me interpretaram mal. Poxa, o que que eles vão pensar de mim? Por que eu agi daquela forma? Por que eu fiz aquilo? Por que que eu falei aquilo? Por que eu agitei o braço daquele jeito? Por que que eu saí dando pulinho? O que que as pessoas vão pensar de mim? E aí, quando tu recebe teu diagnóstico, tu fica tipo, o que que interessa o que as pessoas vão pensar de mim? O que que interessa a opinião delas? Eu tô sendo livre. Eu Uhum. tô sendo eu. Eu estou sendo eu em minha totalidade, estou me realizando, estou fazendo o que eu quero, estou trabalhando com o que eu quero, e eu posso me dar ao luxo de sair dando pulinho por aí no supermercado, sem me preocupar com o outro olhando para mim, olhando Sensacional. feio. Sensacional! Que linda, gente! Muito boa. E eu falo que mesmo que você não seja autista e você quiser dar seus pulinhos no meio do supermercado, por favor, dê, né? Tá bom. É, Tá tudo bem ser você mesmo, né? Então eu a falo. gente precisa se dar a devida desimportância, porque a gente pensa muito no que os outros vão achar da gente, Uhum, no que os outros vão pensar da gente. Eles vão nos julgar, mas às vezes a nossa vida não interessa tanto pro outro. uhum, Ele só vai olhar naquele momento, vai rir naquele momento daquilo e vai seguir a vida dele. exatamente. Então nós temos o total direito de nos dar essa desimportância, de não ligar para o que o outro pensa sobre nós, porque é a nossa vida. Então, se dar pulinho no supermercado, se balançar os braços e é para se regular, te faz sentir melhor, não importa se o outro vai te olhar feio daqui a pouco, porque daqui a pouco ele esquece, ele vai seguir a vida dele. Mas naquele momento você precisa Você daquilo. precisa daquilo, é E é verdade. isso que importa. Poxa, e a Carlina falou sobre a desorganização, né? O que abala muito ela, né? O Cauê tá emocionado. A gente falou na semana passada, na semana retrasada, com a esposa do Cauê, e falou sobre o diagnóstico do filho dele, né? Porque o João tem autismo também. E uma das coisas que ela falou que afeta muito, que ela chega a desabar, é quando vê o filho desorganizado. Porque uma criança, ela ainda não aprendeu a Sim, se organizar sozinho, então ela ainda precisa desse suporte, né? E aí é. a mãe, né, tá ali para tentar fazer com que ele se organize de novo. E aí ela falou que isso mexe muito com ela, que ela, né, desaba.
mas que antes ela ligava para esses olhares e que depois ela falou assim, eu só quero saber do meu filho Sim. precisa da minha ajuda ali, então... Não, a criança ela tem realmente essa dificuldade, é por isso que a terapia ela é tão importante para a É, criança, principalmente a parte da psicologia na uhum, terapia, na criança autista, porque o proprioceptivo da criança, ele é totalmente bagunçado, então ele fica assim, ele não sabe onde tá doendo, não sabe dizer onde tá incomodando, ele não sabe explicar se é a etiqueta da camisa que tá coçando, uhum, ele não sabe dizer se é o barulho que tá doendo, ele não sabe dizer se é as pessoas falando que estão incomodando ele, se é a luz que tá irritando. uhum. Então, ele vai se desregular. Então, se ele não souber falar sobre aquilo, não tem como a gente ajudar. E a terapia, assim, ela ajuda no nível que a pessoa vai crescendo e ela vai aprendendo sobre si mesma e ela vai poder dizer assim: olha, eu estou desconfortável com isto, eu vou fazer Uhum. isto para me regular. Perfeito, que bom, que todos cheguem, né, nesse nível com terapia, com todo esse suporte e principalmente com toda a inclusão que é necessária também. Agora, você também tem altas habilidades, né? É, Isso é algo que você gosta, é algo que te atrapalha, é algo que te traz um hiperfoco, é algo que te ajuda? Como que você definiria ter altas habilidades? é bom e ruim. É, porque Imagino. nunca, a gente nunca sai ganhando, né? Porque a gente passa seria, as pessoas não acreditam no meu diagnóstico Uhum, porque eu tenho uma boa oratória. uhum, A minha boa oratória vem de anos de terapia e de altas habilidades. E dos meus anos de música, meus anos de lidar com palco. perfeito. E as minhas altas habilidades, elas vieram literalmente hiperfocadas no mundo das artes. Então, desde a minha infância, desde os meus 4 anos e meio de idade, eu fiz música, eu fiz dança, eu fiz teatro. Então, toda essa parte de lidar com o público, eu aprendi a desenvolver. Então, a pessoa olha para mim, olha para o meu crachá e diz assim: tu arrumada, maquiada desse jeito, Falando falando tão bem? bem, né? Uhum. Eu cheguei aí numa psiquiatra que ela dizia pra mim que eu não era autista porque eu tinha uma boa oratória e eu tinha senso de humor. E tinha senso de humor Eu mesmo. falei, gente, Aí você devia ter falado pra ela, você também tem assim, bastante senso eu de falei humor. assim, troca de lugar comigo aqui. Vem para as minhas crises sensoriais, a minha fotofobia, o meu TPS, o meu problema auditivo. Vamos lá, troca aí comigo rapidinho. Né? Fácil falar, É né? muito fácil falar, mas apesar desse hiperfoco consumir, dar esses lampejos assim, de do nada de madrugada, eu falo assim, meu Deus, eu preciso fazer um recurso, eu preciso criar isso, eu preciso fazer aquilo. É muito bom no trabalho, porque eu sempre estou disposta a aprender alguma coisa nova para levar para os meus pacientes. Então, eu sempre estou ali adaptando as coisas para os meus pacientes. Ah, meu Uhum, paciente precisa de. Não tem problema, eu faço adaptação. Não tem problema, uhum. eu vou fazer isso, não tem problema. O meu psicólogo, ele chegou a falar uma vez assim, ele falou assim, é incrível como tu consegue transformar o difícil no simples. Eu falei assim, mas o que é que eu posso fazer, né? Que ótimo, que bom, Renata. Que sorte de quem é atendido por você. Muito bom. Obrigada. Agora, então, falando um pouco sobre a tua profissão. Sim. O que que é a musicoterapia? A musicoterapia, primeiro de tudo, vamos fazer uma descrição assim bem direta. Uhum, A musicoterapia não é musicalização. tá, As pessoas ficam assim, tá, não sei o que, ele tem aula de música agora. Não. A perfeito. musicalização é o ato pedagógico do ensino da música de um instrumento musical e teoria musical. É a Uhum, alfabetização musical. tá. É quando você ensina a teoria para uma criança, para um adolescente, para um adulto, para um idoso, você ensina um instrumento para ela. A musicoterapia é um processo terapêutico que utiliza a música como um meio Uhum, terapêutico para um objetivo terapêutico. Então, ao invés de eu chegar para o paciente e ensinar ele a tocar, o que eu posso fazer se for objetivo terapêutico?
eu vou utilizar a música para que ele tenha um desenvolvimento emocional, cognitivo, motor, sensorial. Por exemplo, temos a técnica técnica provocativa. Eu vou, inclusive, agora fazer um jabazinho. Dia 16 de agosto eu tenho um curso com a Vivian Barros, fonoaudióloga. Sim, maravilhosa. A gente vai fazer Ela vai vir aqui comigo também. A Eu gente quero vai ela aqui fazer um comigo. curso de musicoterapia e estímulo de linguagem. E tem, assim, a técnica provocativa musical, que a gente estimula a criança a completar músicas infantis. Então, se utiliza fichas com guias musicais, visuais, e a gente canta uma música infantil e deixa a última frase para a criança. Completar. A gente canta a primeira frase completa e na segunda vez que a gente repete, a gente provoca a criança para que ela complete aquela frase. Então, eu estou utilizando aquele meio musical que é o canto para que ele tenha essa habilidade. Aí, por exemplo, temos uma criança com uma dificuldade motora nas pernas. Tá com dificuldade e atraso na marcha. Aí eu quero firmar a marcha dela. Ela gosta muito de instrumentos de percussão. Aí eu vou lá, improviso uns guizos assim, faço 2 fitas, encho de guizos, amarro no tornozelo dela. Vamos lá, no ritmo. 1, 2, 1, 2, 1, 2. E ela vai e bate o pé. 1, 2, 1, 2. Troca a marcha. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Até fortalecer aquela musculatura para que tenha a reabilitação. A musicoterapia é a habilitação e reabilitação por meio da música. Muito legal. E para o autismo, a musicoterapia, então, é sensacional, É o paraíso, porque a música é o único meio metodológico que utiliza os 2 lados do cérebro. Único, só tem ele. É verdade. Ouvindo, tocando, você só consegue, através da música, ativar os 2 lados do cérebro com a música. Então, quando você estimula uma criança desde cedo com a música, todas as partes que tiveram um mau desenvolvimento, principalmente na parte fetal, elas sofrem um estímulo que vem da música, porque ele está sendo ativado ali por completo o teu cérebro. Então, o cérebro da criança com autismo, ela vai sofrer o desenvolvimento, fora a produção dos hormônios. Vários hormônios de prazer, de satisfação, de felicidade, de conseguir o objetivo, de melhorar, de lidar com aquela frustração, de conseguir alcançar o objetivo, de falar, de comunicar, dizer para a mãe, mãe, eu quero água, sem nenhuma frustração. É perfeito. E aí, por exemplo, se a gente pensar nessa terapia para uma criança, você também indica, por exemplo, 2 vezes na semana, 1 vez na semana ou até mais, que a gente pensar assim, olha, terapia fonoaudiológica para socialização, para desenvolvimento de linguagem, né? Geralmente 2 vezes por semana. A depender ali da rotina dessa família, né? Da possibilidade de levar essa criança 2 vezes por semana. É assim também na musicoterapia? Sim, a gente porque nós recebemos a guia dos médicos, né? Mas nós temos uma base ali para necessidade do paciente. Se a gente vê que o paciente está muito comprometido ali, que ele precisa de muita intervenção, a gente pede umas 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, umas 3 horas, né, no caso, por semana. Sim. Se tiver, assim, um comprometimento moderado ou mais leve, a gente pede 1, 2, mas de modo que o paciente seja atendido e sofra a intervenção de forma correta. Excelente. E geralmente é 1 hora por paciente, 40 minutos a 1 hora 40 minutos sessão. a 60 minutos. Maravilhoso. E a música sempre foi uma forma de expressão e organização no mundo para você também? Sim, tudo sempre foi. Se entrar no meu quarto é tudo arte. Tem desenho, tem pintura, tem roupa antiga de balé, tem quadro na parede, tem um monte de desenho, tem instrumento musical, tem meu ateliêzinho. Legal. O Samir, ele é autista também? Não. Não. Samir não é autista, apesar da mamãe dizer que sim, só porque ele é quietinho.
Oh, meu Deus do céu. É porque a mamãe eu vivi tanto tempo com autista que Aham, aí pra ela qualquer um caladinho já é autista pra ela. Aí, entendi. E fala uma coisa. Sei que você ainda tá noiva, mas me uhum, bateu uma curiosidade que eu sim, acredito que muitas mães podem ter também. Mas você já sabendo sobre essa base genética que você sim, carrega da sua família, você tem algum receio ou medo de ter filhos? sim, eu e ele nós decidimos que não vamos ter filhos. É, É, justamente por conta disso, de é. você saber A dessa. ideia de filhos pra gente só por meio de adoção. Tá. A gente, Bonita, bonita forma também é, de você exercer o que a maternato. gente fala assim que o risco genético, nós temos, eu tenho, ele tem um risco genético de depressão na família dele, mas eu tenho risco genético de pelo menos 3 síndromes na minha família. Uhum, Então, para trazer uma criança para o mundo, para sofrer tudo que o Marfan, o autismo e a polipose pode fazer, eu prefiro 1000 vezes não trazer uma criança. uhum, E existem milhares de crianças que precisam de um lar. Não precisa nem ser um bebê, eu posso adotar uma criança de 7 anos, eu só uhum. quero poder proporcionar, entendeu? Se eu sentir o momento certo, ele sentir o momento certo, a gente sentir a necessidade de que a gente precisa cuidar de alguém, criar alguém, vai ser por meio da adoção. Perfeito. E é muito bonito você pensar dessa forma também. E você já ter tanta noção do que você passou, do que a sua família vive, do que, né, o seu irmão, das dificuldades que você tiver. Eu sei que você é um caso de sucesso, né, musicoterapeuta, né, tem as altas habilidades, noiva, tem a tua independência. É o que toda mãe que tem o diagnóstico, né, desse neurodesenvolvimento, dessa atipia, que é para o seu filho. Ela vai olhar para Sim, você e ela vai se inspirar. Meu Deus, com muita terapia, com tudo que a gente está fazendo hoje, né, para o meu filho se desenvolver, a gente tem muita chance de chegar lá também. Então é muito sensacional. Agora, mesmo com tudo isso e você ter, né, essa sensatez de pensar que pode não ser assim com seu filho, ou as dificuldades, né, não dá para medir, não dá para a gente saber quais serão. Por mais que você entenda muito desse universo, eu acho que é por entender que você, né, tem esse receio, já tomou essa sim. decisão, e que todas as decisões que Deus continue te guiando, né? Você e o Samir na nova família que vocês constituirão ali pós o casamento. Muito legal. Obrigada. E assim, durante a tua vida, né, até antes do diagnóstico, até depois do diagnóstico, eu sei que certeza que você já enfrentou preconceitos, Hum, julgamentos, né, ou até as dificuldades por ser autista, especialmente talvez antes do diagnóstico, antes de você mesma se entender sim. e explicar para o outro desculpa, né? Gente, quando eu convidei ela para participar, né, aqui do podcast, ela começou a me mandar mensagem, papapá. Aí ela mesmo falou assim: Izzy, me desculpa, eu sou ansiosa, né? Eu tô aqui já nervosa, já tô aqui experimentando a Hum, roupa que eu vou usar. E eu lia e eu começava a rir, eu falava, "Ai, gente, que fofa." Mas assim, antes de você mesmo assim entender, você acabava, tipo, se podando de não enviar aquela mensagem, porque você fala, não, calma, eu preciso me regular de alguma outra forma. E você acabava sofrendo muito mais do que me mandar a mensagem e depois me explicar. Ó, tô te mandando essas mensagens porque eu tô assim, 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 assim. Então, antes mesmo de você entender, né, sobre o teu diagnóstico, entender as tuas próprias limitações, dificuldades, organizações, quando você sofria esses preconceitos, esses julgamentos, e aí, como que você lidava com isso? Primeiro que antes de eu me entender, eu não deixava de mandar as mensagens. Esse aí eu mandava mesmo assim. Mandava mesmo assim. A pessoa que Ah, lute. muito bem, muito Só bem. que assim, a parte mais difícil foi na infância mesmo, por conta dessa parte das altas habilidades e Sim. da, do avanço de série e tudo Uhum. mais. As crianças, elas. As crianças e os adolescentes, na minha fase, antes da gente vir para Belém, elas não gostavam muito de mim. Elas não falavam comigo. Eu sofri bastante Você bullying. Eu sentia sofri. esse isolamento, essa Sim, eu exclusão? sentia sempre. Era só eu conversando com a professora.
a sala, que era um retângulo, ficava a professora na frente do quadro, eu e, tipo, 1 metro atrás de mim, todo mundo sentado, ninguém sentava perto de mim, porque sabia que se sentasse perto de mim, eu ia explicar tudo que estava falando, a professora estava falando. Porque na época a mamãe trabalhava na prefeitura, então ela recebia, na época, aquilo que o governo mandava para o sistema público de educação, que era aqueles livros que tinham 1, 2, 3 de biologia, de química, Uhum. matemática. E eu lia, devorava aqueles livros, eu amava, passava o dia. Quando eu não estava nas aulas de artes, eu estava Mergulhada nesses livros. mergulhada nos livros, lendo, 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 consumindo. Então, era aquele papo direto com a professora sobre tudo que a gente estava falando, coisas assim de ensino médio. E aí as pessoas não sentavam perto de mim, não gostavam de mim e já chegavam, às vezes me derrubavam, jogavam Meu pedra, faziam Deus! apelido, rasgavam meu Que caderno. absurdo! As pessoas eram malvadas, é porque eu julgo que era Jogar porque era o pedra. interior, entendeu? Aí Uhum. no interior a mente é um pouco mais, não sei, pela falta de conhecimento, por ser mais isolado, eu acredito que as Pela pessoas ignorância mesmo, é, literalmente, né? demoram a receber as informações que a gente aqui na capital recebe sobre Uhum. transtornos. A gente aqui já demora a receber É, informação, é. então eu imagino que pessoas lá no interior demorem mais ainda. Então, era muita coisa, muito bullying, mas hoje em dia já não faz mais diferença, sabe? Porque, assim, a postura delas não muda quem eu sou. Não vai mudar quem eu sou, não vai. As agressões, os xingamentos, as graças não vão mudar meu diagnóstico, não vão mudar minhas escolhas de vida, não vão mudar o que eu decidi fazer. Então, doía na hora, mas depois passava. Que bom, que bom. Eu estava aqui até pensando também no modelo de ensino, né, que devia ser Sim, na época. E hoje eu vejo os pedagogos muito mais próximos e entendidos, né, da sim, teoria em relação ao TEA, até pelo boom do diagnóstico, né? sim, Então hoje a gente tem mais diagnósticos, a gente tem falado mais sobre isso, sim, com né? A certeza. causa, a bandeira, ela é levantada mais vezes, a Sim, identificação, né? Você vê mais pessoas cada vez mais identificadas para mostrar, né? Para que as pessoas pensem, para que as pessoas divulguem, falem mais sobre. Então, eu acho que hoje os pedagogos que estão se formando, inclusive a gente tem muitos que nos seguem aqui no Pode Escutar, a gente recebe muitas mensagens de pedagogos, psicopedagogos, isso é sensacional, porque mostra o quanto eles são diferenciados hoje a nível de buscar esse conhecimento, de entender o que eles podem fazer dentro de sala para mudar a rotina sim, daquela pessoa, né, com o TEA. Então, daquela criança com o TEA. Como sim, eles podem fazer da melhor forma possível a inclusão deles. E ter esse pedagogo, esse psicopedagogo que é diferenciado em pensar dessa forma, nessa inclusão, é sensacional demais. Então, assim, pais, se vocês estão com seu filho, com TEA, numa escola em que você vê que o pedagogo é aqueles que é estudado, é estudioso, é interessado em fazer, em praticar de fato essa inclusão, não mude. Não mude, porque eu acho que é um dos maiores benefícios que essa criança pode ter dentro da escola. E eu vejo muito a escola do meu filho, né, o quanto tem diagnosticados na sala dele e o quanto de fato o meu filho nem percebe sabe assim, a diferença entre outras crianças ou então já entende a limitação daquela criança. É sensacional de ver a amizade que ele construiu e da forma como ele é, é, traz leveza nessa amizade que ele construiu dentro da escola com aquela outra criança. Então, assim, pensar que hoje a gente muito possivelmente não veja o que você passou, outra criança passando, pelo menos é o que a gente deseja, né? Porque, é. oi, vamos deixar isso, vamos evoluir, né, gente? Vamos pensar fora da caixinha, entender mais. E é o nosso objetivo aqui no podcast também. Então, assim, que pena que você passou por isso, mas eu tenho certeza que isso te fortaleceu e muito, Renata, para ser quem você é hoje, essa profissional incrível, essa mulher incrível.
né, que a gente já descreveu aqui. Então, foi por tudo isso. Que pena, queria poder abraçar essa tua criança hoje. Deu uma vontade, assim, enquanto mãe, de ir lá e abraçar essa criança. Mas eu fico muito feliz de ver essa mulher incrível que está aqui na minha frente hoje, participando aqui do podcast. Obrigada. Muito bom. É, gente, muitas emoções, né? Eu tô aqui, ó, me segurando. Não Como é? A chora, não técnica, chora. olhar pra cima. Olha pra Técnica, cima. olhar pra cima. Eu tô aqui, Não olhando pra chora, cima. não chora, não Vou chora. aproveitar, Não chora. Se tu chorar, eu choro. né? Então, bora olhar pra cima, Renata, olha pra cima. Pronto, uma das Ai, meu técnicas. Deus, a luz. Ah! Olha pra cima. Ai, my God. Olha pra cá agora. Olha esse brigadeiro de Lenoca. Ai, Jesus amado. Então, agora, só para adoçar a minha vida agora, eu tô precisando Eu vou comer um de um também. brigadeiro de Lenoca. Come aqui comigo, deixa o teu fechadinho aí, lindo. Então, pra você levar para casa também. Come aqui um comigo. Isso daqui é dos deuses, tá? Lenoca arrasa muito. Lenoca é nossa super parceira aqui também. Sempre manda um doce que acalma aqui nosso coração, na emoção que estamos. Só provando um brigadeiro de Lenoca, gente. Muito sensacional. Muito sensacional. Lenoca, docinhos tradicionais, gourmet, naked, bolo no tema que você quiser. Ainda faz decoração também, tá? Ela fala que ela não é decoradora, mas ela vai deixar aquela mesa linda, arrumada para a festa do seu filho, da sua filha. E ela já vai deixar com personalizados, com o bolo e todos os docinhos também. Mesa pronta para você, hein? Eventos corporativos, quer presentear seus colaboradores, né, numa data importante, ela faz com a tag da tua empresa, o que você deseja, ela te manda o cardápio para você escolher, tem vários brindes, vários presentes, né, várias lembranças que você pode presentear aos seus funcionários, é muito legal também, eu faço sempre isso lá na Audionorte com Lenoca. Então, Lenoca, muito obrigada, viu? Ó, Rodrigo, já começa dando um zoom aqui também, nessa maravilha de Passione. Gente, isso daqui, Renata, eu falo que Eu tô namorando esse anel desde a hora que eu cheguei. não é lindo. Renata, isso aqui não é pra gente andar por aí assim, não. Isso aqui é pra gente ver o evento que a gente vai pra usar. Porque é muito sensacional. Eu trouxe hoje aqui pra mostrar pra vocês que joia diferenciada, linda, e você encontra na Passione. Passione, muito obrigada. Cadê a logo da Passione ali, Rodrigo? Passione, eu amo as joias e semijoias de vocês, escolheram Deixa eu ver, mano. a dedo. Olha que lindo. Ele é pesado. Uma pedra linda, né? Eu amei também. Lindo, Só uso lindo, para lindo. vir aqui por enquanto e vou escolher depois o evento em que eu estarei com ele. Passione lá no IT Center. A loja fica lá no IT Center, mas também eles fazem delivery, atendem por WhatsApp, te mandam, eu quero ir para os 15 anos, quero algo meigo, né, para uma menina de 15 anos, eles vão te mandar, o que você quer? Um conjuntinho, um brinco com anel, eles vão te mandar algumas opções para você escolher e fazem o delivery também. Então, sensacional, né? Ou então a loja é linda, belíssima, lá no IT Center, que é um shopping que só cresce, né, gente? Que tá cada vez mais legal ir lá, tá com teatro, várias atrações, tá sensacional. Lá no IT Center, então, você vai encontrar a loja da Passione. Parabéns, viu? Eu amo ser cliente da Passione e é por isso que eu amo estar aqui nessa parceria com vocês no Pode Escutar também. E Festa Escova. Olha só, Ruivinha, seu cabelo é tão lindo, mas quando a gente quer escova, babyliss, uma make. Você que se maquiou? Foi. Tá lindo o teu olho. Obrigada. Abriu esse olhar. Olha, não é todo mundo que combina com esse olhar gatinho assim, não, mas ficou sensacional em você. E eu tenho a minha maquiadora lá preferida. Eu não gosto de muita gente me tocando, aí eu aprendi a fazer meu cabelo, aprendi a cortar meu cabelo, aprendi a fazer minha maquiagem. Aí Tem que se virar nos 30, né, Renata? tudo pra evitar pessoas estranhas. Entendi. Eu não sei fazer nada disso, mas também, Renata, porque eu amo um salão. Amo ir no salão. Eu acho que é o meu Faz sentido. momento, sabe? Eu acho assim que é o meu momento de autocuidado, o meu momento que eu vou relaxar, vou bater papo aleatório. Levo a minha filha aos sábados, porque lá também tem a festa escovinha. Tem brinquedoteca lá.
uma área kids sensacional que a minha filha me pede para ir lá. Aí ela Uau. leva o esmaltezinho dela, que é de criança, ela faz a unha dela junto comigo e a gente tem o nosso momento no sábado também. Mas eu adoro festa escova. Vocês são diferenciados, meus amigos. Rapaz, nem dá pra fazer a minha unha, que com o trabalho que eu tenho, Ai, de tocar, de tudo. É verdade, Renata? A unha não dura. não dura nada. Olha isso. Não dura. Eu comprei o esmalte esse final de semana passado. Aí eu pintei no domingo. Na segunda eu fui trabalhar, não deu nem meio-dia, a unha já tava pela metade do esmalte. A unha não dura muito não também. Às vezes eu faço 2 vezes por semana. Mas é porque eu sou desastrada mesmo, não toco nada. Eu sou desastrada mesmo. O meu trabalho mesmo não dura. Tu toca violão também? Eu vi uma foto tua com violão. Sim, eu tenho. Eu não sou profissional do violão, mas instrumento de corda eu tenho as noções básicas e alguma maioria dos Qual que você acordes. gosta mais? Saxofone, que era o meu Oh, instrumento. saxofone, que difícil. Não, Muito é mais bom. fácil. É? É muito mais Sabe fácil. Deus, né? Imagina eu pegar um saxofone e vou fazer o quê? É muito mais fácil que o violão. Olha, agora que eu tô tentando imaginar essa situação aí. Mas enfim, vai ser difícil de qualquer jeito. Parabéns, saxofonista. Olha só que legal, gente. Mas, Feste, muitíssimo obrigada por esse atendimento sem agendamento, sem hora marcada. Eu vou no meu ritmo, na hora em que eu posso. E vocês funcionam desde as 8 e você pode chegar até 19h40 lá para ser atendido. Isso é sensacional. E fora isso, tem 3 unidades, ó, o Marizal, Batista Campos e Marco. Sensacional, gente. Muito obrigada pela parceria aqui no nosso Pode Escutar. E aí, vamos lá, então, Renata. Que mensagem que você deixaria para as mães que têm o diagnóstico ali do filho autista, ou então para aquele adulto que às vezes já se viu em alguma situação de diversos sinais e questionamentos, será que eu sou? Será que eu não sou? Né, que está nessa fase de se descobrir, de se entender, né? Tanto a mãe que está ali suspeitando, quanto o próprio paciente, né? O próprio indivíduo, ele está se enxergando e tentando se entender, né? Especialmente para as mulheres autistas, né? Que chegam muitas vezes por mascarar tanto esse diagnóstico na fase adulta. Que mensagem você deixaria para eles? Eu acho que uma mensagem que englobe todas essas características para pessoas, mulheres e crianças, as mães, seria a de procurar o profissional adequado, procurar um neuropsicólogo, procurar o psiquiatra, um neurologista, fazer o processo diagnóstico para a investigação global para atraso no neurodesenvolvimento. Mas é importante lembrar que todos os níveis do autismo são flutuantes. Então, você vai receber o choque, você vai passar pelo luto, você vai entender que aquilo vai mudar a sua vida para sempre, mas se você tiver o apoio, se você tiver a terapia, se você tiver todo o suporte necessário, mesmo que seja, sei lá, do seu vizinho, o suporte, a sua criança pode desenvolver. Você, como adulto, pode desenvolver, pode melhorar. Você, como mulher, pode se descobrir, pode ter uma vida mais leve, mais tranquila. Porque não é definitivo. A criança nível 3 de suporte, ela pode vir para o 2, ela pode vir para o 1. A mulher com autismo nível de suporte 2, que está enfrentando muito problema para trabalhar, para lidar com pessoas, ela pode, com uma TO, ir para o nível 1 e trabalhar essa questão social e pode conseguir um emprego no local público, trabalhar com pessoas. O adulto que está se identificando, que ele está ali tentando se entender, quando ele se entende, que ele vai e busca terapia, ele vai se aceitar e ele vai se perdoar com muito mais facilidade sobre tudo que vai acontecer a partir dali, e ele pode muito bem deixar de sofrer muitas coisas que ele se obrigaria antes a sofrer por uma convenção social, por acreditar que precisa daquilo para ser aceito, quando ele não precisa daquilo. E aí a pessoa só precisa o quê? Da ajuda profissional, suporte e entender que ele pode melhorar. Que maravilha de mensagem! Gente, sensacional demais essa conversa, né? A gente entendeu o que é a musicoterapia, o que ela vem ajudar no autismo. Não só no autismo, a gente já viu que
tem várias crianças que podem muito se beneficiar com a musicoterapia. Com certeza. Mas muito legal também ter o exemplo, né, da mulher, da Renata, que se descobriu aí na fase adulta autista e muita coisa realmente veio a se encaixar, a se explicar e que isso de alguma forma traz ainda mais empoderamento para ela e representatividade e uma conexão que só ela vai conseguir gerar com os pacientes dela. Então, assim, muito legal. Parabéns. Estamos muito felizes com a tua participação aqui no podcast. E eu espero muito que você nos ajude a inspirar outras famílias, a encaminhar, a compartilhar esse episódio para que ele chegue no maior número de pessoas possíveis, para que muita gente assista e se empodere, se represente, se inspire com a história de Renata. O pessoal da clínica e o pessoal da igreja está tudo esperando o podcast sair para assistir. Muito bom, gente. Compartilhem, assistam, escrevam aqui nos comentários o que vocês acharam também. Se tiver mais perguntas para a Renata, seja sobre a musicoterapia, seja sobre o diagnóstico dela, né? Mas outra coisa que você gostaria de saber, de entender, manda pergunta pra gente, a gente vai enviar para Renata, com certeza. E o Cauê vai colocar aqui na descrição também do episódio o Instagram da Renata, onde você pode também, né, se tiver interesse em entender mais sobre a musicoterapia, né, onde ela atende. Sim, eu posto direto nos status algumas coisas sobre crise sobre autismo, dicas de livros, posts informativos sobre autismo, alguns memes sobre autismo. Então, excelente. Tá sempre lá o autismo, vocês nunca vão deixar de ver. E sempre post sobre Samir e gatos. Então já coloca o arroba dela aqui, né, Cauê? Para que muita gente também já comece a seguir e a se inspirar e aprender junto com essa ruivinha mega simpática, linda e fofa e uma super profissional que veio conversar com a gente aqui no nosso podcast. Muito obrigada e até a próxima! Obrigada. Muito bom! Muito legal.